Você já acordou no meio da madrugada sentindo um cheiro que não deveria estar ali? Um odor que fez seu corpo inteiro tremer sem entender o motivo? Deixa eu te contar algo que pode salvar sua vida espiritual e a da sua família. Eu passei 17 anos da minha vida servindo conscientemente às trevas. Eu não era uma bruxa de filme de terror. Eu era aquela mulher que as pessoas procuravam quando queriam resolver problemas que a igreja não resolvia. Aquela que suas vizinhas indicavam em segredo quando precisavam de amarração, abertura de caminhos, limpeza espiritual. E eu entregava resultados porque do outro lado, havia entidades dispostas a fazer acordos. Durante todo esse tempo, eu aprendi coisas que ninguém ensina. Eu conheci a linguagem silenciosa dos demônios. Aprendi a identificar quando eles estavam presentes. E uma das formas mais claras que essas entidades usam para marcar território é através do olfato. Cada tipo de demônio carrega uma assinatura olfativa específica. Isso não está em nenhum livro que você vai encontrar por aí. Isso eu descobri na prática, invocando, fazendo trabalhos, abrindo portais espirituais dentro de casas. Hoje eu vou revelar para você 5 odores que denunciam a presença maligna no seu lar. 5 cheiros que eu aprendi a reconhecer quando estava do outro lado. E que agora, liberta por Jesus Cristo, eu tenho a obrigação de expor. Se você está sentindo algo estranho na sua casa, se percebe cheiros inexplicáveis, se o ambiente está pesado sem motivo, preste atenção em cada palavra. Antes de continuar, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Essa declaração ativa a proteção espiritual sobre você, enquanto eu revelo segredos que o inferno não quer que você saiba. Eu preciso que você entenda quem eu era, antes de ouvir o que vou revelar. Porque se você não souber de onde eu vim, não vai entender o peso do que estou falando. Minha entrada no mundo espiritual começou de forma sutil. Eu não acordei um dia e decidi servir demônios. Ninguém faz isso. O inimigo é inteligente demais para trabalhar assim. Tudo começou com curiosidade. Eu tinha 22 anos, quando uma amiga me levou para uma sessão espírita. Me disseram que era apenas um momento de conexão com energias positivas, de desenvolvimento espiritual, de ajuda ao próximo. Parecia bonito, parecia santo até. As pessoas cantavam, oravam, falavam de caridade, de amor. Eu não vi nada de errado ali naquele momento. Foi nessa primeira sessão que eu senti algo diferente. Uma presença me tocou. Não foi físico, mas era real. Senti uma mão gelada no meu ombro. E uma voz sussurrou no meu ouvido que eu tinha um dom especial. Que eu havia nascido para isso. Que entidades elevadas estavam me escolhendo para uma missão importante. E eu acreditei. Nos meses seguintes, comecei a desenvolver o que chamavam de mediunidade. Eu via coisas que outros não viam. Ouvia vozes que outros não ouviam. Recebia mensagens, previsões, revelações sobre a vida das pessoas. E tudo se confirmava. As pessoas ficavam impressionadas. Diziam que eu tinha um dom de Deus. Mas não era de Deus. Era uma porta que eu havia aberto sem saber. Com o tempo, eu saí do centro espírita e comecei a atender sozinha. Montei meu próprio espaço. Estudei meia, bruxaria, ocultismo. Trabalhei com entidades de várias correntes. Eu não fazia mais apenas psicografia. Eu amarrava casais, abria caminhos financeiros, fechava corpos, mandava trabalhos para destruir inimigos. E funcionava. As pessoas voltavam testemunhando resultados. Minha agenda estava sempre cheia. Eu ganhava muito dinheiro. Tinha reconhecimento no meio. Mas por trás disso tudo, minha vida estava desmoronando. Eu vivia atormentada. Não conseguia dormir uma noite completa. Acordava sufocada, com arranhões no corpo que não sabia de onde vinham. Via sombras andando pela minha casa, ouvia batidas nas paredes, portas abrindo sozinhas, objetos caindo sem explicação. Minha saúde entrou em colapso. Desenvolvi doenças que médico nenhum conseguia diagnosticar. Emagreci 20 quilos em 2 meses. Sentia dores que mudavam de lugar no corpo. Meus relacionamentos viraram pó. Meus filhos tinham medo de mim. Meu casamento acabou. Amigos verdadeiros sumiram. Eu tinha tudo materialmente, mas estava morrendo por dentro. E o pior, eu sabia exatamente o porquê. Eu sabia que havia feito acordos. Eu sabia que aquelas entidades que me usavam cobravam um preço alto. Mas eu estava presa. Não conseguia sair. Tentei abandonar tudo várias vezes, mas elas não me deixavam. Até que uma noite, no fundo do poço, sem forças para continuar,
Eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu clamei o nome de Jesus. E foi nessa noite que tudo começou a mudar. Foi durante esses anos todos trabalhando com as trevas que eu comecei a perceber algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O mundo espiritual não é invisível apenas porque você não vê. Ele se manifesta de formas muito concretas, e uma das formas mais claras é através dos odores. No início, eu achava que era coincidência. Quando eu fazia um trabalho mais pesado, quando invocava entidades específicas, sempre surgia um cheiro diferente no ambiente. Eu tentava ignorar, achava que era impressão minha, que era o incenso, que era a vela. Mas com o tempo, percebi um padrão. Cada tipo de entidade trazia consigo um odor característico. Isso não estava nos livros que eu estudava. Nenhum mestre espiritual tinha me ensinado isso. Mas era real, tão real que eu comecei a identificar qual entidade estava presente apenas pelo cheiro, antes mesmo dela se manifestar completamente. Eu lembro de uma vez que fui chamada para fazer uma limpeza espiritual na casa de uma cliente. Ela reclamava de brigas constantes, doenças, pesadelos. Quando entrei naquela casa antes mesmo de começar qualquer ritual, eu senti um cheiro forte de enxofre invadiu minhas narinas. Eu conhecia aquele cheiro. Era a marca de demônios territoriais, entidades que não estavam apenas visitando aquela casa. Elas tinham se estabelecido ali, tinham reivindicado aquele espaço como território delas. Eu fiz o trabalho que a cliente pediu. Acendi velas, defumei, invoquei entidades que supostamente expulsariam aquilo, mas eu sabia a verdade. Eu não estava expulsando nada, eu estava apenas redistribuindo forças, negociando com um demônio para tirar outro. Era como limpar sujeira com lama. A casa ficava quieta por alguns dias, mas logo os problemas voltavam, porque a raiz não tinha sido arrancada. Outra vez, fui chamada para atender uma mulher que estava desesperada. O marido tinha abandonado. Os filhos estavam se rebelando. Ela estava perdendo tudo. Quando comecei a conversar com ela, senti um odor pesado de decomposição. Era como se algo estivesse apodrecendo ali dentro. Aquele cheiro não tinha origem física. Eu procurei, investiguei, mas não havia nada espiritual. E eu sabia o que aquilo significava. Significava que espíritos de morte estavam operando na vida daquela mulher. Estavam matando sonhos, matando relacionamentos, matando o propósito. Aquele cheiro era a assinatura da destruição silenciosa que estava acontecendo. Teve também situações onde eu sentia um cheiro forte de queimado, como se algo estivesse pegando fogo, mas não havia fogo nenhum. Isso acontecia especialmente quando eu estava prestes a fazer trabalhos mais agressivos, trabalhos de separação, de vingança, de amarração forçada. Aquele cheiro de queimado era a marca de demônios de guerra, entidades violentas que vinham para atacar, destruir, incendiar vidas. Elas não agiam com sutileza, agiam com fúria, mas o cheiro que mais me enganou, durante anos, foi o cheiro doce. Teve uma época que eu comecei a trabalhar com entidades que se apresentavam como espíritos evoluídos, guias de luz, mentores espirituais. Quando elas se manifestavam, vinha um aroma floral delicado, um perfume agradável, que trazia uma sensação de paz. Eu acreditava que aquilo era sinal de elevação espiritual, que quanto mais doce o cheiro, mais pura era a entidade. Kyungano Mortal. Essas eram as entidades mais perigosas de todas, porque elas vinham disfarçadas, vinham como anjos de luz, traziam mensagens bonitas, promessas reconfortantes, experiências emocionantes. Mas por trás daquela doçura, estava o veneno mais letal. Eram demônios sedutores que conduziam as pessoas para longe da verdade, enquanto faziam elas se sentirem especiais, escolhidas, iluminadas. Eu também percebi ao longo do tempo que certos objetos carregavam cheiros específicos. Quando eu consagrava algo para uma entidade, quando fazia um trabalho, e entregava um amuleto, uma pedra, uma imagem, aquele objeto passava a exalar um odor químico forte. Era como se tivesse sido marcado, selado. E sempre que alguém levava aquilo para casa, o cheiro ia junto. Aquele objeto se tornava um portal, uma abertura permanente, para que aquelas entidades tivessem acesso àquele lar. Eu fiz isso centenas de vezes. Entreguei objetos para pessoas achando que estava protegendo elas, quando na verdade estava colocando demônios dentro da casa delas. E o pior de tudo, eu comecei a perceber esses mesmos cheiros na minha própria casa. O enxofre no meu quarto, a decomposição na sala,
ou queimado durante a madrugada. O perfume doce, que me acordava com a sensação de paz falsa, o químico que exalava dos meus próprios altares. Minha casa tinha se tornado um território completamente dominado. Não era mais meu lar. Era a casa deles. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa enxergar o que está acontecendo ao seu redor, antes que seja tarde demais. A noite que mudou minha vida para sempre aconteceu no dia em que eu decidi fazer o trabalho mais pesado da minha carreira. Um homem me procurou oferecendo uma quantia absurda de dinheiro. Ele queria destruir completamente a vida de outra pessoa. Não era apenas separação ou afastamento, era destruição total. Financeira, emocional, física. Ele queria que aquela pessoa perdesse tudo e sofresse até o fim. Algo dentro de mim dizia para não aceitar, mas a ganância falou mais alto. Eu aceitei. Preparei tudo, monte o altar, com objetos específicos. Acendei velas pretas. Tracei símbolos no chão. Comecei a invocar as entidades mais violentas que eu conhecia, e elas viram. Mas dessa vez foi diferente. O cheiro que tomou conta do ambiente era uma mistura de todos os odores que eu já tinha sentido. Enxofre queimando as narinas, decomposição fazendo meu estômago revirar. Queimado que parecia rasgar minha garganta. E por cima de tudo isso, um perfume doce e enjoativo, tentando mascarar o horror. Eu comecei a sentir medo. Medo real. Pela primeira vez em anos eu percebi que não tinha controle nenhum, e o nunca tive. Eu era apenas uma ferramenta, uma marionete. As entidades que eu achava que servia na verdade me possuíam. De repente senti algo me empurrar com força. Tentei levantar, mas era como se um peso invisível estivesse sobre mim. Ouvi risadas. Várias vozes rindo ao mesmo tempo. E então uma delas falou claramente no meu ouvido. Você é nossa, sempre foi. E vai continuar sendo até o seu último suspiro. Foi nesse momento que eu vi, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais que tinham sido abertos pelas próprias trevas. Eu vi demônios ao meu redor. Criaturas horríveis, deformadas, que me olhavam com ódio e satisfação ao mesmo tempo. Eles não estavam ali para me ajudar. Nunca estiveram. Eles estavam ali para me consumir, para me usar até eu não servir mais para nada. E então me arrastar com eles para o inferno. Eu tentei gritar, mas nenhum som saía. Tentei me mover, mas meu corpo não obedecia. Senti uma dor no peito como se algo estivesse arrancando minha alma do corpo. Eu estava morrendo. Ali, naquele momento, eu entendi que tudo tinha sido uma mentira. Os poderes que eu pensava ter. O controle que eu achava ter sobre as entidades, a ideia de que eu estava ajudando pessoas, tudo mentira. Eu estava destruindo vidas. Estava abrindo portas do inferno, dentro das casas. Estava entregando famílias inteiras, para serem devoradas. E agora, eu estava pagando o preço. Naquele desespero absoluto, sem ar, sem forças, sem esperança, uma memória veio à minha mente. Eu tinha 7 anos. Minha avó, uma mulher simples que amava Jesus, me colocava para dormir cantando um hino. Ela sempre dizia: Menina, não importa o que aconteça na sua vida, clama o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Com o último fio de força que me restava, eu sussurrei: Jesus. E foi como se uma bomba tivesse explodido naquele lugar. Todas as entidades recuaram gritando. O peso sobre mim desapareceu. Eu consegui respirar cansego e quando levantei, vi algo que mudou tudo. Uma luz entrou naquela sala. Não era luz física, era algo muito maior. Era uma presença, e aquela presença expulsou cada demônio dali. Eles saíram berrando se acontecendo, fugindo desesperados. E pela primeira vez em 17 anos, eu respirei ar puro. Não tinha mais cheiro de enxofre. Não tinha mais cheiro de morte. Não tinha mais cheiro de queimado. Não tinha mais perfume falso. Não tinha mais químico. Estava limpo. Eu caí de joelhos. E chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por tudo que eu tinha feito. Por todas as vidas que eu destruí. Por todas as portas que eu abri. Por todo o mal que eu espalhei. E ali naquele chão, quebrada, destruída, sem nada, eu entreguei minha vida para Jesus. Nos dias seguintes, a guerra foi intensa. Os demônios não desistiram fácil. Eles voltavam toda noite tentando me aterrorizar. Mas agora, eu tinha uma arma. Eu tinha o nome de Jesus.
E toda vez que eles apareciam, eu declarava esse nome, Iels Fugion. Eu procurei uma igreja. Contei tudo para o pastor. Passei por libertação. Foi um processo doloroso, violento, real. Cada pacto que eu tinha feito precisou ser quebrado. Cada objeto que eu tinha em casa precisou ser destruído. Cada altar precisou ser desfeito. E enquanto isso acontecia, os cheiros voltavam. O enxofre, quando confrontavam demônios territoriais. A decomposição, quando quebravam maldições de morte. O queimado, durante as guerras espirituais. O doce, quando expulsavam sedutores. O químico, quando destruíam os objetos consagrados. Mas dessa vez, os cheiros não ficavam. Eles vinham, denunciavam a presença maligna, e depois, desapareciam conforme as entidades eram expulsas. Era como se Deus estivesse me ensinando, me mostrando que aqueles odores que eu aprendi a identificar nas trevas, agora serviriam para libertar outras pessoas. Hoje, quando eu entro em uma casa, e sinto algum desses cheiros, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu sei qual tipo de demônio está operando. Eu sei que porta foi aberta, e eu sei como fechar. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas a transformação não aconteceu do dia para a noite como eu esperava. Eu achava que após entregar minha vida para Jesus, tudo se resolveria instantaneamente, que os demônios simplesmente desapareceriam, e eu começaria uma vida nova sem consequências. Não foi assim. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que enfrentar tudo o que eu havia feito. Tive que procurar pessoas que eu tinha prejudicado e pedir perdão. Tive que destruir cada objeto que estava na minha casa. Quebrei imagens, queimei livros, joguei fora cristais, pedras, velas, óleos, tudo. Meus altares foram completamente desfeitos. E a cada objeto que eu destruía, sentia os cheiros voltando, como se os demônios estivessem resistindo, tentando me fazer desistir. Teve uma noite que eu estava queimando os últimos livros de magia no quintal. O cheiro de queimado era tão forte que os vizinhos ligaram, pensando que tinha um incêndio. Mas não era só a fumaça dos livros, era algo espiritual. Os demônios ligados àqueles objetos estavam sendo forçados a sair. E eles não saíam calados. Eu ouvia gritos, vozes me amaldiçoando, ameaças dizendo que eu ia me arrepender. Mas eu continuei, porque agora eu sabia a verdade. Eu sabia que Jesus era maior, que o sangue dele tinha poder para cancelar todo o pacto que eu tinha feito. Minha família demorou para acreditar na minha mudança. Meus filhos tinham medo de mim. Meu ex-marido não queria nem conversar. Amigos que eu tinha no meio espiritual me viraram as costas. Alguns até tentaram me convencer a voltar, dizendo que eu estava sendo enganada, que estava desperdiçando meus dons. Mas eu sabia que não eram dons, eram maldições disfarçadas. A igreja me acolheu, me discipulou, me ensinou a palavra de Deus de verdade, e pela primeira vez na vida, eu entendi o que era liberdade real, não aquela falsa liberdade que o ocultismo promete, mas a liberdade que vem de conhecer a verdade. Minha saúde começou a se restaurar. As doenças que nenhum médico conseguia curar, simplesmente desapareceram. Voltei a dormir em paz. As sombras sumiram da minha casa. Os pesadelos pararam. Meu corpo parou de aparecer com arranhões. O ambiente da minha casa mudou completamente. Antes era pesado, sufocante, escuro mesmo com todas as luzes acesas. Agora era leve. Eu conseguia respirar, conseguia sorrir, conseguia viver sem medo. Mas a maior transformação foi interna. Eu tinha passado 17 anos achando que tinha poder, achando que controlava espíritos, achando que era especial. Mas na verdade, eu era escrava, presa, atormentada, vazia. Agora, liberta por Jesus, eu descobri o que era ter paz de verdade, alegria de verdade, propósito de verdade. Eu não precisava mais invocar nada para ter força, não precisava mais fazer rituais para ter proteção, não precisava mais de amuletos para ter paz. Tudo o que eu precisava estava em Jesus. Comecei a usar tudo o que aprendi nas trevas para libertar outras pessoas. Sempre que alguém me procurava com problemas espirituais, eu conseguia identificar rapidamente o que estava acontecendo. Os cheiros que antes me guiavam para abrir portas, agora me guiavam para fechá-las. Certa vez, uma mulher me procurou desesperada. Ela me contou que a casa dela estava insuportável, que acordava todas as noites com um cheiro horrível de enxofre, que as brigas tinham aumentado,
que sentia presenças. Eu fui até a casa dela. E assim que entrei, senti. O cheiro estava ali, forte, marcante. Demônios territoriais. Eu orei com ela. Investiguei a casa, e descobrimos que ela tinha ganhado uma escultura de presente. Uma peça bonita, cara, que veio de outro país, mas aquela escultura tinha sido consagrada em um templo pagão. Era um objeto maldito. Destruímos aquele objeto. Oramos em cada cômodo da casa. Quebramos todo o pacto. E o cheiro sumiu. A paz voltou. A família começou a se restaurar. Isso aconteceu dezenas de vezes. Pessoas que viviam atormentadas por cheiros inexplicáveis, cheiro de decomposição que denunciava maldições de morte. Cheiro de queimado, que revelava ataques espirituais. Cheiro doce que escondia a sedução demoníaca. Cheiro químico que apontava para objetos contaminados. E cada vez que identificávamos a origem, fechávamos a porta, expulsávamos os demônios, e a pessoa era liberta. Hoje eu vivo uma vida completamente diferente. Não tenho mais ligação nenhuma com o ocultismo. Não consulto mais entidades. Não faço mais trabalhos. Não abro mais portais. Eu fecho. Eu expulso. Eu liberto. Tudo no nome de Jesus. E a diferença é gigante. Antes eu destruía vidas. Agora, eu ajudo a restaurar. Antes eu abria portas do inferno. Agora eu fecho. Antes eu era escrava. Agora eu sou livre. Se você está assistindo isso agora, e sente que precisa dessa mesma liberdade, saiba que é possível. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você está envolvido com as trevas. Jesus pode te libertar, Ele me libertou. E Ele pode libertar você também. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preso, com alguém que está sofrendo ataques espirituais, com alguém que precisa saber que existe saída. Pork exists. E o nome dessa saída é Jesus. Agora eu preciso te ensinar exatamente o que fazer quando você identificar esses cheiros na sua casa. Porque não adianta só saber que eles existem. Você precisa saber como agir, como fechar as portas, como expulsar o que não pertence ali. Vamos começar pelo cheiro de enxofre. Quando você sentir esse odor forte, que lembra ovo podre ou fósforo queimado, sem nenhuma causa natural, saiba que demônios territoriais estão tentando reivindicar sua casa. Eles não estão apenas passando, eles querem ficar. Querem estabelecer domínio. A primeira coisa que você precisa fazer é investigar sua casa. Procure objetos que possam ter vindo de lugares espiritualmente contaminados. Coisas que você ganhou de presente e não sabe a origem. Esculturas, quadros, joias, livros, qualquer coisa ligada a religiões falsas. Ocultismo, superstição. Quando você encontrar, destrua. Não doe. Não venda. Não guarde. Destrua completamente e queime se possível. Depois, você vai caminhar por cada cômodo da sua casa orando. Declare em voz alta que aquela casa pertence a Jesus. Que nenhum demônio tem autoridade ali. Quebre todo pacto que possa ter sido feito sem você saber. Unja as portas e janelas com óleo, se você tiver, e determine que sua casa é território santo. Faça isso com convicção, com autoridade. Não é sugestão. É ordem espiritual. Quando o cheiro for de decomposição do algo apodrecendo, você está diante de espíritos de morte. Eles operam através de maldições, feitiçaria, palavras amaldiçoadas, e eles se alimentam de brechas espirituais abertas pelo pecado. Examine sua vida. Existe pecado não confessado? Existe falta de perdão? Existe amargura guardada? Ressentimento? Rebeldia? Isso precisa ser tratado. Porque enquanto essas portas estiverem abertas, esses demônios vão continuar entrando. Confesse seu pecado a Deus. Peça perdão. E perdoe quem te feriu. Libere perdão mesmo que a pessoa não mereça. Porque o perdão não é sobre ela, é sobre você fechar a porta que o inimigo está usando. Depois disso, jejue, busque a presença de Deus com intensidade. Porque esses espíritos de morte só saem com oração e jejum. Não tem atalho. Não tem fórmula mágica. É guerra espiritual de verdade. O cheiro de queimado indica ataque direto. Demônios de guerra estão lançando dardos inflamados contra você. Isso geralmente acontece quando você está crescendo espiritualmente, quando está prestes a conquistar algo importante, quando está orando por libertação de alguém. O inimigo se sente ameaçado,
e reage. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é recuar. É parar de orar. É desistir, porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer te intimidar, quer te fazer acreditar que não adianta continuar. Mas é justamente o contrário. Se ele está atacando, é porque você está no caminho certo. Reforce sua vida de oração, dabra o jolo. Busque cobertura espiritual. Peça para irmãos maduros na fé orarem com você. Vista toda a armadura de Deus. E não saia da batalha. O rompimento está do outro lado dessa guerra. Agora, o cheiro doce ou floral é o mais perigoso porque engana. Parece bom. Parece puro. Mas é sedução demoníaca. Espíritos que se disfarçam de luz, que trazem experiências espirituais falsas, mensagens que parecem de Deus, mas não são. Quando você sentir esse cheiro acompanhado de experiências espirituais estranhas, teste tudo, pergunte em nome de Jesus. Essa experiência confessa que Jesus Cristo veio em carne? Toda experiência que vem de Deus vai confessar isso. Todo demônio vai recusar. Abandone qualquer prática da nova era, meditação transcendental, yoga com mantras, reiki, cristais, astrologia. Tudo isso abre portas para esses espíritos sedutores. Pode parecer inofensivo, pode parecer que está te ajudando, mas é veneno embalado em papel bonito. Fuja de igrejas que não pregam a palavra pura, que trocam santidade por experiências emocionais, que valorizam manifestações acima da verdade bíblica, porque esses lugares se tornam ninhos desses demônios enganadores. Por último, o cheiro químico, ou de perfume forte, aponta para objetos consagrados às trevas, coisas que carregam marca espiritual. Isso exige limpeza física e espiritual da sua casa. Saporium dia. Peça discernimento ao Espírito Santo. E vá cômodo por cômodo. Passe a mão em cada objeto e pergunte a Deus se aquilo deve ficar ou sair. Você vai sentir. Vai ter um incômodo, uma inquietação, um peso, quando tocar em algo contaminado. Quando o identificar, retire imediatamente. Tem gente que sente pena de jogar fora porque é caro, porque tem valor sentimental. Mas escuta o que eu vou te falar. Nenhum objeto vale mais do que a paz da sua casa. Nenhuma lembrança vale mais do que a proteção da sua família. Se Deus está mostrando que aquilo precisa sair, obedeça. Desobedecer por apego é dar mais valor ao objeto do que a Deus. Isso abre brecha. Uma coisa muito importante que eu aprendi: proteção espiritual não vem de rituais. Vem de obediência, vem de santidade. Vem de intimidade com Deus. Você pode ungir sua casa 1000 vezes, mas se você vive em pecado, as portas continuam abertas. Você pode orar horas, mas se não perdoa, a brecha permanece. Você pode jejuar dias, mas se guarda a rebeldia no coração, o inimigo tem acesso. A verdadeira proteção vem de uma vida consagrada, de um relacionamento real com Jesus, de obediência à palavra. Não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe amuleto que proteja. A proteção está no sangue de Jesus e na sua decisão de viver debaixo da autoridade dele. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração, porque a batalha é real e você precisa estar firme. Eu preciso terminar esse vídeo te dizendo algo que pode parecer duro, mas é a verdade. O mundo espiritual não é brincadeira, não é teoria, não é superstição, é real. Mais real do que a maioria das pessoas imagina. E enquanto você ignora isso, o inimigo trabalha livremente. Eu passei 17 anos servindo as trevas. Eu vi coisas que a maioria das pessoas nunca vai ver. Eu fiz coisas que me envergonham profundamente até hoje. Mas Deus me resgatou, me libertou, me transformou. E agora eu tenho a responsabilidade de avisar você. Esses 5 cheiros que eu revelei não são coincidência quando aparecem na sua casa. O enxofre que denuncia demônios territoriais. A decomposição que aponta para espíritos de morte. O queimado que revela ataques espirituais. O doce que esconde sedução demoníaca. O químico que marca objetos consagrados às trevas. Cada um desses odores é um alerta, um sinal de que algo está errado no mundo espiritual, e Deus está permitindo que você perceba, para que você possa agir. Não ignore, não tente explicar só com lógica. Não ache que é paranoia. Se você sentiu algum desses cheiros sem explicação natural, investigue. Ore. Busque discernimento. E tome atitude. Sua casa precisa ser território santo.
lugar onde a presença de Deus habita, onde seus filhos estão protegidos, onde sua família está segura. E isso não acontece por acaso. Isso acontece quando você decide lutar espiritualmente pelo seu lar. Eu sei que existem pessoas assistindo agora que estão envolvidas com ocultismo, com bruxaria, com práticas da nova era, com religiões falsas. E você pode estar pensando que não consegue sair, que é tarde demais, que fez pactos que não podem ser quebrados. Eu estou aqui para te dizer que isso é mentira. Eu fiz pactos terríveis. Invoquei demônios poderosos, abri portas que pareciam impossíveis de fechar. Mas Jesus fechou. Ele cancelou tudo, apagou meu passado, me deu uma nova vida, e Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você está nisso. Não importa quão profundo você entrou, Jesus é maior. O sangue dele tem poder para quebrar todo o pacto, para cancelar toda maldição, para libertar todo cativo. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa largar tudo, destruir os objetos, abandonar as práticas, renunciar os pactos, e entregar sua vida completamente para Jesus. Sem meio termo, sem um pé em cada lado. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não existe meio caminho. E para você que está sofrendo ataques espirituais nesse momento, você que sente sua casa pesada, que acorda com pesadelos, que vê as brigas aumentando sem motivo, que sente presenças, que percebe esses cheiros estranhos, não desista, não aceite isso como normal. Não se conforme com o tormento, levante e lute, ore com autoridade. Jejue buscando libertação. Purifique sua casa. Feche as portas, e declare que o inimigo não tem mais autoridade sobre você. A vitória já foi conquistada na cruz. Jesus já venceu. Satanás já foi derrotado. Os demônios já foram julgados. Você só precisa aplicar essa vitória na sua vida, tomar posse dela, viver nela. Eu estou orando por cada pessoa que assistiu esse vídeo até aqui. Estou orando para que Deus abra seus olhos espirituais, para que você discirna o que está acontecendo ao seu redor, para que você tenha coragem de tomar as decisões necessárias, e para que você experimente a liberdade verdadeira, que só Jesus pode dar. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso com fé, porque é verdade. Suas orações têm poder. Suas orações movem o céu. Suas orações destroem fortalezas. Segunda coisa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo ataque espiritual, com aquele amigo envolvido com o ocultismo, com aquele familiar que está preso. Porque essa mensagem pode libertar vidas, e você pode ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar alguém. Terceira coisa, se inscreva no canal e deixe o like, porque eu vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual. Vou continuar expondo as estratégias do inimigo. Vou continuar ensinando como viver em vitória, e você não pode perder esses conteúdos. Eu te deixo com essa palavra final. Você foi chamado para vencer, não para ser derrotado. Você foi chamado para reinar, não para ser escravo. Você foi chamado para viver em liberdade, não para viver em tormento. E tudo isso está disponível para você. Basta escolher. Jesus, ou o mundo, Las ou o Travis. Vira ou you. Escolha hoje a quem você vai servir. E que Deus te abençoe poderosamente.